Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Abram aí as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe de seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Vamos para o versículo de número 9 agora, meus irmãos. Diz assim: Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel, e naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui quando Saul foi ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Quando Samuel ali derramou o azeite, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e como a palavra mesmo disse aqui, Saul teve o coração mudado por Deus. Porém, é importante nós lembrarmos qual foi o final de Saul. Saul, ele não teve um coração reto. Saul não foi obediente. E Saul não foi fiel ao Senhor, mesmo tendo o Espírito de Deus agindo sobre ele. Nele também. Mas por quê? Eu creio, meus irmãos, que é por causa do coração de Saul. Era um coração mau. Era um coração que nunca focou realmente no propósito de Deus para a vida dele. Nunca teve a intenção verdadeira de honrar a Deus. Porém, se apropriou daquilo que Deus o estava dando, a capacidade, as riquezas, a autoridade, e acabou se esquecendo de Deus. O que isso tem a ver com essa caminhada, esse vale que estamos passando? Tem a ver porque muitos dos irmãos que foram traídos, eu não digo os irmãos que traíram a mulher e o marido, talvez já tenham se arrependido, glória a Deus por isso, e espero que haja um arrependimento verdadeiro no coração de vocês e que nunca mais façam isso com mais ninguém. Se Deus lhe der a oportunidade de viver em família novamente, de estarem casados novamente. Mas eu digo dos cônjuges que traíram, e não se arrependeram disso. O coração deles era mau. Muitos eram cristãos e mesmo assim, mesmo tendo o Espírito Santo mudado o coração deles quando eles aceitaram Jesus,
mas eles não permitiram que essa mudança fosse permanente. Eles tinham a maldade dentro do coração. Muitos se faziam de bons maridos, boas esposas, mas no momento em que deram vazão à carne, se transformaram em verdadeiros lobos devoradores de ovelhas, sem compaixão alguma, pensando somente em si mesmo, em seu desejo carnal, não se importando com o voto que fizeram no altar, com a pessoa cujo qual prometeram aliança eterna, até que a morte os separasse. Pessoas que abandonaram os filhos e vivem com o discurso de que a culpa é sua. E você, sem entendimento nenhum, assume essa culpa porque, quando casado, teve os seus erros. Talvez foi alguém que cobrou muito, ou alguém que não soube compreender um momento difícil que o cônjuge que traiu passou, e você assume a culpa por seu casamento ter acabado. Eu digo a você, não assuma essa culpa, porque Saul, ele teve toda a oportunidade de fazer o que era correto. Saul, ele teve a oportunidade de servir ao Senhor com todo o coração, pois Deus tinha mudado o coração dele. Porém, ele não quis. Ele quis seguir a sua carne. Ele quis seguir os seus desejos. E nós não vemos Deus assumindo a culpa, porque Saul não quis mais ficar ao lado dele. Simplesmente, Deus o dispensou e colocou outro no lugar dele, porque sabia que o coração de Saul era mau. Muitos dos cônjuges que traíram, eles vão se arrepender. Porém, terão outros que não se arrependerão. Por quê? Porque o coração deles, apesar de ter sido um dia mudado pelo Senhor quando aceitaram Jesus, o coração deles é mau, como o coração de Saul. Coração que não se arrepende e continua culpando o outro pelo seu adultério. Pessoas covardes que não deveriam nunca ter se casado. Pessoas egoístas, pessoas que fazem isso com outra pessoa, além de traí-las, ainda coloca culpa nelas por causa da sua traição. São pessoas que têm um coração muito pérfido, um coração que nem Deus muda. Então, não se culpe, pois tenho certeza que nada do que você tenha feito no seu casamento pode justificar a traição do teu marido, da tua mulher. Nada. Muitos na verdade, erraram, mas na intenção de acertar. O marido não tinha direito de fazer isso. A esposa não tinha direito de fazer isso. Mas se fizeram, que pelo menos assumissem a culpa dos seus erros e não colocasse sobre os nossos ombros, os ombros daqueles que foram traídos, que além da dor, da traição e do repúdio, ainda aceitam ser culpados pelo marido e pela mulher que tem um coração mau por eles terem saído de casa. Não assuma essa culpa, tira ela de cima de você. Você não merece carregar essa culpa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Seu marido e sua esposa, que são adúlteros, são pessoas com coração mau,
Espero que um dia eles possam se arrepender. Espero que um dia realmente eles se convertam. Converso com muitos irmãos, tanto mulheres como homens, que eram parceiros de ministério, mulheres que o seu marido era pastor e ele traiu, e homens que a sua mulher acompanhava, eram pastoras e elas o traíram. Na verdade, eles nunca conheceram o Senhor, por mais que foram levantados como pastores, mas nunca conheceram o Senhor, como Samuel. Eles foram até ungidos a pastores, porém nunca conheceram o Senhor. Nós vemos a diferença de Davi. Davi, ele foi ungido também pelo Senhor. Ele adulterou contra o Senhor, mas o arrependimento dele foi rápido, muito rápido. Ao contrário de Saul, que não mostrou arrependimento nenhum. Pelo contrário, quando Samuel disse que ele tinha errado, ele confessou com a sua boca: eu pequei, porém não me desmoralize diante dos meus homens. Ele ainda estava preocupado com a imagem dele, sendo que foi ele mesmo que traiu o Senhor. Coração mau. Coração mau. E coração mau não se assume de jeito nenhum. Vai estar sempre culpando o outro por seus fracassos. Então, se teu marido te traiu e ele continua dizendo que é porque você não correspondia sexualmente, que você não dava carinho, que você foi mulher rixosa, ok, é um erro seu também. Porém, isso não justifica a traição. Traição é algo muito sério. Adultério é um dos pecados que impedem a pessoa de ir para o céu, de tão grave que é. Foi o adultério que fez Deus muitas vezes colocar o seu povo em apuros, porque adulteravam com falsos deuses. Então, não tome parte deste pecado do seu marido e da sua mulher. Eles que se veem com Deus, eles que se virem com Deus. O máximo que nós podemos fazer é orar para que as escamas dos olhos deles caiam e eles vejam a besteira que fizeram, mas nunca assumir a culpa pela maldade do coração deles, por eles estarem andando com outras mulheres e com outros homens. Que Deus tenha misericórdia deles e que nós possamos tirar esse peso das nossas costas, pois nós somos servos do Senhor. Espero que, assim como Davi, nós, se viermos a pecar, nos arrependamos, mas nunca venhamos a adulterar contra o Senhor e querer continuar nesse erro. Amém? Trouxe essa palavra para confortar teu coração. Se você carrega essa culpa, tire ela dos seus ombros, pois ela não é sua culpa, não é culpa para você carregar. Amém? Fica os irmãos aí na paz de Cristo. Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe os irmãos.